Boa noite, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão e uma gravação, no caso hoje, de um bate-papo que a gente vai fazer um pouquinho para saber um processo de mentoria, né? Para isso eu trouxe uma mentora, uma jovem que está aí inserida nesse mercado, tudo, para falar com a gente, contar como funciona, contar como ela entrou nesse mercado e como ela está se dando bem nessa relação de mentoria dentro do país. É com você, Michele. Então, queria agradecer primeiro pelo convite, André. Uma grande felicidade de poder compartilhar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Primeiramente, eu sou técnica em enfermagem, né? Já estou há 6 anos na área. E durante o período de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e principalmente profissionais da área da saúde, né? Tiveram uma grande sobrecarga. Nesse período, eu estava mudando de estado também, né? Eu vim partir de São Paulo para o Rio de Janeiro. E eu passei por uma transição também de trabalho, né? Então, nesse processo, eu comecei a ajudar algumas pessoas, alguns colegas também que estavam passando por esses desafios. E aí surgiu a mentoria, né? Então, eu comecei a fazer algumas aulas ao vivo, alguns treinamentos também, e ajudar algumas pessoas de forma individual com esse trabalho de mentoria. Então, basicamente, é uma videochamada online, né? Que eu participo com essa pessoa. A gente busca analisar alguns desafios que a pessoa está passando, né, na carreira, tanto para pessoas que querem fazer uma transição de carreira, como pessoas que querem ser inseridas novamente no mercado de trabalho, né, em busca de uma recolocação profissional. Então, a gente busca listar ali alguns desafios que ela tem enfrentado. Eu trabalho também na parte de elaboração de currículo, ensino também, né, como que as pessoas podem elaborar o próprio currículo, participar de processos seletivos, encontrar vagas de trabalho que sejam compatíveis, né, com o estudo, com o processo acadêmico que ela já tem, né, e aí a gente busca realizar ali esses sonhos, né, essas metas e ajudar esse profissional. Bem interessante. Aí eu vou te posicionar e vou te fazer algumas perguntas. Dentro de toda essa seara, você tem obtido êxito, né? Com certeza, nessa tratativa. Qual é o perfil de atendimento? Qual o perfil de pessoas que você tem atendido? Se são pessoas da área de saúde, como você já tem um métier dessa área já, qual que estabeleceram um padrão, assim, para a gente entender um pouquinho da sua área de atuação também, Michel? Então, até no meu LinkedIn, inclusive, eu procuro mais profissionais da área da saúde para poder compartilhar as experiências que eu tenho também, né? Porque o processo de mentoria, ele é tanto aquela troca de experiência, então se eu não tiver experiência naquela área, é um pouco mais complicado de poder ajudar. Mas algumas pessoas assim, que têm alguma área semelhante, né? Como algum outro profissional da área da saúde que não seja técnico em enfermagem ou enfermeiro, tem como ajudar também. Então, a gente participa ali desse treinamento, né? Eu faço, inclusive, simulações de entrevista também, né? Então, tenho estudado bastante com várias coisas diferentes sobre o RH. Tenho feito também indicações de profissionais para trabalhar em alguns hospitais também. Inclusive, eu trabalho com uma equipe de médicos, né? Então, muitas vezes eu consigo indicar esse profissional para alguma outra equipe, né? Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, um pouco desafiadora agora. Você acha que para, por exemplo, gerenciar um hospital, tem necessariamente que ser alguém da saúde ou poderia ser alguém que não tem nada a ver com saúde? Se ela, por exemplo, ela tem uma experiência assim de 20 anos de indústria e ela se resolve mudar da sua área de atuação e ela tem essa experiência com atendimento, só que atendimento de metas, métricas assim um pouco diferentes, né? Mas tem experiência em gestão, ela seria compatível a um cargo de administrar um hospital, administrar um atendimento de serviço de saúde? Você acha que ela conseguiria atender isso aí na sua percepção? Varia muito do profissional, né? Hoje em dia mesmo a gente vê que muitos gestores de hospitalares, eles têm uma formação ali em gestão, alguns fazem algum tipo de especialização na área de saúde, outros profissionais não, inclusive no processo de entrevista, né?
tem profissionais que eles nunca lidaram com algum profissional da saúde. Então, quando a gente, né, inclusive alguns mentorados meus, eles elaboram um currículo, eles colocam, tem experiência com administração de medicação e colocam várias siglas. Tem experiência com GTT, com tráqueo. Quando aquele profissional ele vai ler o currículo, ele vai ficar, o que é isso, né? Então, são algumas siglas que a gente utiliza na área da saúde. Então, é importante esse profissional ele ter alguma visão ali sobre a área da saúde, ter algum conhecimento, mas é importante também para o profissional da área da saúde ele ser claro nos objetivos dele, né? Então, quando ele vai descrever alguma função que ele realizou em um hospital, eu sempre aconselho não colocar esse tipo de sigla, né? Coloca a linguagem descrita corretamente, né? Bem explicada, para que uma pessoa leiga na área ela consiga entender também. Então, um profissional que ele vai trabalhar ali na gestão de um hospital, nem sempre ele vai ter experiência na área da saúde em si, mas assim como uma indústria, o hospital ele é, né, é uma grande indústria também, mesmo que seja em outra área. Então, ele consegue lidar com esses profissionais, sim. A única diferença, assim, pela minha percepção, é que ao invés de lidar com produtos, você está lidando com vidas, né? Um pouquinho Sim, mais. é O risco, diferente nesse o sentido. risco é um pouquinho maior. Mas a prestação de serviços em si, né, é porque assim, o que a gente vê no de fora um pouco assim, até desafiador, a gente entender que muitas vezes a gente tem um gestor dos hospitais, eles são médicos, né, não desmerecendo, né, a carreira, assim, claro, mas a gente vê, acompanha aí no Grey's Anatomy, no Doc, isso aí sempre é um médico que assume o cargo de gestão. E aí a gente começa, assim, nós como gestores, falamos, puxa, mas eu não me atrevo a operar ninguém. Por que que ele se atreve a fazer gestão? Então a gente começa a entender assim, será que realmente deveria um médico assumir esse cargo? Ou esse médico ele foi lá, se especializou, fez uma formação adequada e, além de médico, ele se tornou gestor. Aí ele conseguiu conciliar as duas carreiras. Aí a gente começa a entender essa concepção. Daí, assim, até que faz sentido, né? Mas muitas vezes, assim, a gente não vê isso, né, Michele? Acho que a gente vê pessoas que vão galgando degraus dentro da operação ali, né, da saúde, depois elas vão assumindo cargos burocráticos da área da saúde, e de repente ela assume um cargo de gestão. Eu trago isso porque eu tenho um pouquinho de experiência vendo pessoas da saúde que foram, por exemplo, passaram por essa loucura que foi a pandemia, aí tiveram vários problemas de saúde e tal, e acabaram, né, para não ser afastado do cargo, não, deslocou para a área de atendimento, ou área de gestão, nessa condição. E muitas vezes ela não está preparada para isso, né? Acho que é esse viés também que acontece, né? Então, dentro dessa questão do treinamento, da mentoria, você conseguiu identificar também essa condição de que as pessoas da área da saúde precisam se especializar, precisam ser melhores treinadas para poder assumir esses cargos, para que não perca a capacidade técnica que ela teve ali no dia a dia, e também a capacidade de desenvolver essa parte de gestão dentro do dia a dia dela. Sim, eu acredito que tem duas vias nesse caso, né? Tanto o profissional que ele vai trabalhar ali num cargo superior, né, como na parte de gestão, no RH, ele tem que ser capacitado para lidar com aquele funcionário que vai entrar, e o funcionário que vai entrar, né, ali como um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ele precisa ser capacitado para atuar naquele local. Então, tem essas duas vias. Então, como um gestor, ele pode vir da área da saúde mesmo, ou ele pode vir de uma outra área, como você colocou anteriormente, né? É uma gestão industrial. Ele foi parar ali no hospital. Então, como que ele vai lidar com aquilo? De qualquer forma, ele precisa ser capacitado para isso. Ele vai passar por treinamentos, né? Tanto ali do hospital em si, mas existem
atualmente cursos, né, para isso também, outros tipos de treinamento, de especializações, e o profissional que ele já é da área da saúde, ele vai fazer uma especialização também, né, em gestão, como lidar com as pessoas. Hoje em dia a gente vê que tem vários cursos também, né, de como lidar com esses profissionais, como que deve ser feita uma entrevista também. Nessa parte de mentoria, eu costumo dizer bastante também que a gente vai encontrar entrevistadores e entrevistadores, né? Então, tem aqueles entrevistadores que eles vão fazer as perguntas que realmente são necessárias para que um profissional ele possa ingressar ali na empresa, mas tem alguns profissionais que também vão fazer perguntas que não são adequadas para uma entrevista. E a gente precisa saber lidar com esses dois tipos também. Eu participei de muitos processos seletivos durante a minha carreira, né? Selecionando profissionais, acompanhando também nesse processo de recrutamento, tudo, né? E realmente, né, tem algumas perguntinhas que são aquelas de padrão, que é de praxe, né? Ah, você tem certeza que você quer trabalhar nesse lugar? Né? Algumas coisas assim. Eu falo, puxa, se eu tô precisando, se eu tô aqui, se eu sair da minha casa e tô aqui, é porque eu tô precisando. Isso é meio lógico, né? Ah, mas o serviço é pesado, mas eu tô precisando, vou trabalhar. Então, tem algumas coisas que não fazem muito sentido ser perguntadas, mas que estão dentro de um escopo de perguntas, é como você bem citou. E você tem, assim, um roteiro? Tem alguma coisa que vocês seguem já padrão? Vocês vão montando de acordo com o entrevistado ou o perfil do entrevistado, você já faz uma pré-análise, monta alguma caracterização ou isso vai surgindo conforme a necessidade? Então, geralmente os currículos eles são analisados, né? Então, quando a vaga ela é aberta ao público, ela já tem ali alguns requisitos, né? Então, o candidato ele precisa analisar também se aquilo vai estar de acordo com o perfil dele. Não adianta, por exemplo, no hospital eu precisar de um técnico de enfermagem com experiência e ele me enviar um currículo em que ele não tem experiência, que ele é recém-formado. Então, a gente até sabe que é uma dificuldade hoje em dia para um profissional da saúde ele ingressar em uma área sem experiência, mas a gente precisa estar aberto também para receber esses profissionais, mas existem necessidades e necessidades. Né? Então, quando é aberta essa vaga, já tem ali alguns pré-requisitos, né? E assim que a gente analisa o currículo, nós precisamos ver se aquele profissional ele vai estar de acordo com a nossa necessidade, como eu já disse, e então fazer como, como ele fosse passando por algumas etapas. Então, existem etapas de processo seletivo e existem etapas, dependendo da urgência, em que ele já vai diretamente para a entrevista. Assim que o currículo dele é selecionado, ele já participa da entrevista e já tem algumas perguntas que são já listadas ali, automáticas, mas eu costumo ver também a necessidade da pessoa, né? Por exemplo, a gente sabe que ela está precisando daquele emprego, como você falou. Mas, de acordo com o perfil delas, às vezes a gente vê mais do que aquele profissional, vê ele como ser humano. Ele tem dificuldades, às vezes a pessoa está nervosa durante uma entrevista, às vezes faz muito tempo que ela não fez uma entrevista, está desatualizada. Então, ter esse tipo de sensibilidade também, eu acho isso importante. Às vezes ela não se encaixa no perfil daquela vaga naquele momento, mas às vezes eu tenho uma outra vaga no hospital em que ela pode se encaixar. Né? Então, isso é bem interessante também ter essa sensibilidade para analisar isso. É muito bacana. É interessante realmente, né, todo esse processo de recrutamento, seleção, da própria mentoria, né, de muitas vezes um profissional não está preparado naquele momento, mas você vai auxiliando ele para um viés, uma outra vaga, ou um outro perfil que ele se adeque melhor, né? Então tem muito isso. Eu me lembro no início da minha carreira, algumas gestoras de RH falavam bastante para a gente, falaram, você é agitado, você tem que ter não dá para você ficar trabalhando no computador, você tem que trabalhar na produção. Então, e daí, no fim, quando eu fui parar na produção, eu consegui me desenvolver melhor, trabalhando em grupo, trabalhando em equipe, coisa que eu estava forçando a barra muitas vezes trabalhando no processo administrativo ali, monótono, parado, que eu não conseguia me adaptar tão bem. Então a gente, às vezes ouvindo também, quando está novo no mercado também, ouvir as pessoas, as dicas sempre valem ouro aí para o nosso desenvolvimento. Isso é muito interessante, né? Cortando um pouco.
Tem profissionais, por exemplo, na área hospitalar, né? Que tem um profissional que ele vai se encaixar ali em uma UTI, tem profissional que ele não vai se encaixar em uma UTI, ele vai se encaixar em uma CME, né, que é o centro de esterilização, ou ele vai se encaixar em um centro cirúrgico. Então é importante analisar isso. Às vezes a vaga que ele se inscreveu naquele momento não é compatível com o que o hospital está precisando, mas às vezes depois, né, futuramente, ou já tem uma vaga disponível naquele momento em que ele pode ser recrutado, ou às vezes até mesmo em uma outra unidade, né, que seja mais próxima da casa dele, ele não precisa ir para um local tão longe. Então é importante ser avaliado tudo isso, né, deixar sempre oportunidades em aberto. É interessante, você colocou também um ponto bacana aí da questão do perfil do profissional, e dentro da área de saúde você tem diversos tipos de atendimento, né? Com a UTI, urgência, é, isso aí você precisa já de um profissional mais ativo, mais já para que vai para cima, já que tenta já abrir uma porta, já correr atrás do médico, já, então precisa ser alguém mais aquele ditado, né, o sangue nos olhos. Já quando você precisa de um profissional que precisa de um laboratório, de uma análise clínica, tal, ele já precisa ser alguém mais calmo, mais tranquilo. Então, mesmo dentro da área ali, né, da enfermagem, dentro da área da saúde, você vai ter com a mesma especificação, né, o mesmo treinamento, a mesma formação, técnico de enfermagem, um enfermeiro, padrão, assim por diante, mas daí ele vai ter uma especialidade de acordo com o seu perfil, ele vai se adequar melhor àquela atividade também, né? Sim, às vezes até mesmo o profissional ele vai se descobrindo, né? Às vezes a gente coloca ele em uma área diferente do que ele está acostumado e ele se descobre ali. Ele vai pensar, nossa, eu nunca trabalhei nessa área e eu gostei mais do que a área que eu trabalhava anteriormente. Então tem que ver também se o profissional está disposto a aprender. Né? Eu sempre falo que tem que ser um profissional que ele está disposto a continuar sempre buscando conhecimento e que também é humilde para, né, poder ser treinado, para poder aprender de acordo ali com o local que ele vai estar trabalhando, para seguir os protocolos da unidade. Muitas vezes algum profissional que ele já tem experiência de muitos anos em um hospital, às vezes acaba sendo difícil ele ser contratado em outro por conta das manias que a gente fala, né? Já tem a mania daquele local, já segue os padrões daquela instituição, e quando é uma instituição que é um pouco diferente, nem sempre ele se acostuma tão fácil, então ele precisa estar disposto a passar por esse tipo de treinamento também. Né? Eu acredito que isso não vale somente para a área da saúde em si, né? Mas para diversas outras profissões que a gente tem no mercado. Então, uma empresa ali que o profissional ele fica 25 anos, acaba sendo difícil quando ele sai, ele ser recolocado no mercado de trabalho, ele mesmo enfrenta essa dificuldade e muitas vezes a unidade mesmo ela precisa estar disposta a abraçar esse tipo de profissional, porque aquela experiência que ele já tem de tantos anos, ela pode ser muito útil naquele local. Às vezes ele tem muito para compartilhar com a gente também, né, que já está ali há um tempo, para todo mundo tá, né, poder compartilhar conhecimento. Eu acredito que todo mundo tem que estar sempre disposto a aprender mais. É o conhecimento que vai ser a chave de tudo. Ontem eu fiz uma entrevista com o senhor, ele tem próximo dos seus 60 anos, e ele foi gestor de manutenção de grandes empresas. E ele falava, né, sobre as dificuldades, tudo o que ele passou lá, e eu comentei com ele, né, falou assim, ó, profissional de 60 a mais é importante na empresa porque ele já sabe os atalhos já. Então, por isso que é importante a gente ter os profissionais de 60 a mais dentro da empresa e tal. E como você bem citou, é importante a gente ter, porque muitas vezes, nesse processo de mentoria, né, você pega um grupo de jovens, você pega alguém que já é mais experiente, que tem os seus 10, 15 anos já de vivência naquela operação ali, né, de atendimento, de saúde, ele já vai de acordo já com o estado de saúde, o perfil, já o rosto da pessoa. Um exemplo, a pessoa chega com a boca roxa já, falou, não, tá com falta de ar, né? É uma pulseirinha de asmático ali, né? Opa, que esse aqui já tem que ir direto lá para o oxigênio, já sabe identificar essas questões, coisa que muitas vezes um jovem, às vezes está aprendendo, tal, ele não consegue identificar tão rápido essa questão, né? Eu acho que e dentro de outras áreas, né, como você citou também, área de vendas, área de industrialização, tudo você vai ganhar, né, com esse processo de mentoria, de passar a experiência, a vivência, né, do conhecimento para essa pessoa. Mas com certeza, quando ela vem cheia de vícios, é bem complicado também.
para você quebrar esses paradigmas aí e a pessoa entender que nem sempre tudo que ela trouxe nessa experiência aí, tudo dá para ser aproveitado. Tem algumas coisas, ou elas atualizaram, elas mudaram, né? Que tiveram necessidade de ser amoldadas de uma outra forma, e da mesma forma o profissional vai ter que amoldar algumas coisas também, né? Sim, até mesmo a gente vê hoje em dia com a modernização, né? Antigamente, até alguns anos atrás, a gente fazia todos os relatórios de enfermagem ali manuscritos, né? Então, até nos cursos técnicos eram ensinados a letra, ele sempre legível, mesmo que muitas letras de médico até hoje não sejam tão legíveis assim, né? Era ensinado isso. E hoje em dia a maioria dos prontuários são eletrônicos. Então, assim, cada instituição ela vai ter um tipo de prontuário diferente, com um sistema diferente. Muitas vezes tem aquele, né, tem que checar o material que usa, o código de barras. Então, se o profissional não está habituado com isso, ele vai passar por um treinamento também para aprender. Então, ele vai ter que lidar com a tecnologia. Hoje em dia é uma coisa essencial, né, no nosso dia a dia. Eu acho que na área de saúde é mais imprescindível ainda, né, para evitar falhas, riscos, né, de troca de medicamento, de troca de diagnóstico, né. Acho que a gente, hum, como eu não tenho tanta vivência, eu nem imagino, assim, o que seja o risco inerente a essa atividade de trocar um material, né, a gente vê algumas pesquisas que de cada 100 crianças, uma é trocada na maternidade, a gente ficava, puxa vida, será que eu fui trocado? Eu sou bem mais alto que meu pai e minha mãe, então eu fico imaginando assim, acho que eu fui trocado na maternidade. Então, é importante todo esse checklist, né? Desde quando ali o médico ele solicita o medicamento, às vezes já tem uma receita pronta, né? E às vezes ele não repara no prontuário do paciente ali algum tipo de alergia, algum tipo de reação que o paciente já teve anteriormente. Então, essa lista vai passar ali pela farmácia. Então, são vários cheques, né? Várias pessoas para poder checar se aquele procedimento está sendo correto. Então, é muito importante esse tipo de atenção também. É uma vida ali, né, que a gente vai estar lidando. É legal. Trazendo um pouco de uma vivência, um caos que minha mãe me contou esse final de semana, que ela e meu pai passaram, até eu tô um pouquinho rouco em virtude disso também, passaram por um processo de pneumonia, meu pai e tal. Minha mãe também não estava legal, daí ela eles os dois foram ao médico e fizeram alguns exames e tal, e o médico se aproximou dela praticamente branco já, assim, para dar uma má notícia para ela. Só que daí ele pegou e falou: deixa eu dar uma olhada no prontuário anterior para ver o que está acontecendo. A minha mãe tem uma hérnia de hiato entre os pulmões, né? Que você olhando através de uma radiografia, você identifica aquilo ali como uma massa, né? Então o médico, na primeira vista, né, sem olhar o prontuário anterior, identificou que ela estaria com câncer. Aí ele pegou, foi lá, olhou, tal, daí falou: não, puxa, ó. Então você imagina, né, uma falha que até seria simples, né, de acontecer, né, que poderia gerar um trauma ali. Daí, por exemplo, minha mãe tem um problema cardíaco, já tem um infarto, então toda aquela celeuma que poderia acontecer, né, dentro dessa questão, e num ponto de uma pura análise de prontuário, né? Então é importante, né? Acho que a gente acabou trazendo outros viés aí da questão, mas é sempre importante também essa questão da informação bem diagnosticada, bem informada, né? No setor da saúde também é bem bacana a gente ter essa responsabilidade. Bacana. Agradecer você pelo nosso bate-papo aqui, Michele. Agregou valor ao canal, foi bem interessante, né? Saber que nós temos esse processo de mentoria também na área de saúde. A área industrial, a área empresarial é uma área já que está bem difundida, né? Nós temos alguns sistemas como o Lean Healthcare, que é uma sistemática de trabalho que vai trabalhar com a área de saúde, né? É bem interessante, que veio da indústria e está indo para a área de saúde, é bem interessante. E aí a gente trazer esse bate-papo aqui para os ouvintes do canal. Obrigado. Deixar todo mundo alerta, né? Tanto os profissionais que estão ingressando ali no mercado, como os profissionais que já estão, né? Para continuarem sempre se atualizando, que a gente já tem muitos artigos científicos, né? Que estão sendo bem aprimorados, bem estudados, bastante coisa nova para a gente poder aprender sempre, né?
inclusive sobre ali as manias que a gente já tem, né, sobre a parte da tecnologia também. E foi muito bom a nossa conversa. Agradeço pela oportunidade novamente, André. Show de bola. Obrigado, Michel.